Fala galera do Explica Enem, eu sou o Daniel e hoje estou trazendo mais uma aula para vocês. E hoje o assunto será eletroquímica, beleza? Então vamos entender, esqueçam essa parte aqui embaixo e vamos pensar nessa parte aqui em cima que eu coloquei. Nós temos uma reação aqui bem simples, bem tranquila. Ela é o seguinte, eu tenho um copo, nesse copo eu tenho uma solução de cobre, sulfato de cobre, que é o seu SO4, porém uma solução de cobre, de sulfato de cobre, é totalmente dissociável. Então, esse cobre aqui que nós temos, o CuSO4, ele se dissocia totalmente em cobre 2+, e SO4 2-. Então, basicamente, aqui nós temos uma solução com Cu2+, e SO4 2-, ou seja, cobre e sulfato. E nessa solução eu vou mergulhar uma placa de zinco sólido. Uma placa de zinco, normal. A questão é, quando eu coloco essa placa de zinco nessa solução com cobre, o que acontece? Com o tempo, vai me aparecer uma solução de sulfato de zinco, ou seja, ZnSO4. Não tinha sulfato de zinco nessa solução e, de repente, apareceu sulfato de zinco. E essa placa de zinco aqui, ela vai ficar incrustada com o quê? Com cobre sólido. Resultado, o que aconteceu? Aconteceu que eu coloquei zinco reagindo com sulfato de cobre e eu consegui cobre e sulfato de zinco. Isso foi uma reação que ocorreu, né, com esse copinho. A reação, vejam que o SO4 2-, ele aparece tanto desse lado quanto desse lado. Afinal, tanto o sulfato de cobre quanto o sulfato de zinco são totalmente dissociáveis, ou seja, o SO4 2-, ele é apenas um íon espectador, ou seja, ele não participa da reação. Ele só está lá para poder servir de par cátion-ânion. Somente isso mesmo. Então, no fim, a reação que eu tenho que acontece é essa bem aqui. Zinco mais cobre 2+, dando zinco 2+, mais cobre sólido. Essa é a reação que eu tenho, certo? Agora, vamos entender um detalhe muito importante aqui. Vejam que o zinco, desse lado aqui, ele tem um NOx zero. Ou seja, ele nem perdeu e nem ganhou elétrons. E desse lado, ele tem um NOx mais 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Enquanto o cobre, ele ganhou 2 elétrons. Ele tinha NOx 2+, e passou para NOx zero. Então, notem isso. Ao passo que o zinco, ele perdeu elétrons, ele perdeu 2 elétrons. O cobre, ele ganhou 2 elétrons, certo? Então, notem que alguém perdeu elétrons e outro ganhou elétrons. Então, aqui nós temos basicamente duas reações ocorrendo, que é uma reação de oxidação e uma reação de redução. Reações de oxidação são aquelas reações no quais os compostos vão perder elétrons. E as reações de redução são aquelas reações no quais os compostos vão ganhar elétrons. O que acontece foi que essas duas reações, elas ocorreram juntas, ao mesmo tempo. Ocorreram no mesmo copinho. Porém, teve um fluxo de elétrons dentro dessa reação. E se eu separasse a reação de redução da reação de oxidação? Vejam que os elétrons saem daqui, da reação de oxidação, e vão para a reação de redução. Ou seja, eu tenho um fluxo de elétrons. E se por algum acaso eu aproveitasse esse fluxo de elétrons? E é daí que nasce a eletroquímica. A eletroquímica basicamente são reações de oxidação e redução que ocorrem em dois copos diferentes e eu tenho um fluxo de elétrons saindo de um copo para o outro. Isso é eletroquímica, basicamente isso. Ou seja, eu vou aproveitar a energia dentro das reações através do fluxo de elétrons. E aí eu tenho a eletroquímica. Eu sei que o que eu falei ficou um pouquinho abstrato, mas vamos entender melhor aqui com esses dois copinhos. Vejam, esse copinho bem aqui,
que tem Zn e ZnSO4 2-. E ZnSO4. Ou seja, eu tenho zinco e sulfato de zinco. O zinco sólido ele vai se transformar em zinco aquoso. Então, nessa parte aqui da pilha, eu tenho essa reação ocorrendo. Zn sólido se transformando em Zn 2+, aquoso, mais 2 elétrons. O Zn que estava bem aqui, esse carinha aqui, ele vai se romper. Então, essa parte aqui que eu estou colocando de azul, ela vai se quebrar, ela vai ficar corroída. E aí, ele vai perder esse zinco para a solução, na forma de Zn2+. Enquanto a parte mais importante são os elétrons. Os elétrons vão sair desse copinho aqui. Eles vão vir pelo fio, por esse fio bem aqui. Veja, isso é um fluxo de elétrons. Eles irão chegar no cobre. O cobre vai pegar esses 2 elétrons. O cobre sólido vai pegar os 2 elétrons e vai se transformar, na verdade, a solução de cobre 2+, vai pegar esses 2 elétrons e vai se transformar em cobre sólido, certo? Então vejam, o que eu fiz foi separar essas duas reações. A reação de oxidação de um lado e a reação de redução do outro. E eu aproveitei o fluxo de elétrons para poder produzir energia. E aí, bem aqui, onde passa esse fluxo de elétrons, eu posso colocar uma pilha, eu posso colocar um computador, eu posso colocar um celular, por exemplo. E isso se chama eletroquímica, certo? Agora, vamos entender os conceitos básicos da eletroquímica. Isso aqui que eu mostrei para vocês foi a pilha de Daniel. Agora, vamos entender os conceitos da pilha de Daniel. Agora eu vou trazer para vocês uma reação, uma pilha, que não é mais com cobre e zinco, mas sim com cobre e hidrogênio. Afinal, as pilhas, basicamente, são reações que vão se processar em 2 copinhos diferentes e eu vou aproveitar o fluxo de elétrons. Isso é uma pilha. A pilha são reações que eu aproveito o fluxo de elétrons dentro da reação. Não importa se é feita com metal, se ela é feita com gás, se ela é feita com uma solução, não importa. O que importa é o fluxo de elétrons. Certo? Então vamos entender alguns conceitos extremamente importantes aqui agora, certo? Essa pilha eu tenho de um lado o cobre e do outro eu tenho hidrogênio, certo? Vejam que aqui eu tenho uma ampola, dentro dessa ampola eu tenho o gás hidrogênio, que é o H2 gasoso, e esse H2 gasoso vai se transformar em 2H+ aquoso mais 2 elétrons. E do lado esquerdo eu tenho um cobre 2+, mais 2 elétrons se transformando em cobre sólido. O que está acontecendo é o seguinte, esse carinha aqui, o cobre, ele está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele está reduzindo. E sempre quem reduz se chama cátodo. Ou seja, o cátodo é quem reduz. E do outro lado, eu tenho alguém que está oxidando. E sempre na pilha, aquele local onde ocorre a oxidação se chama ânodo, ok? O cátodo, no caso das pilhas, é o polo positivo, enquanto o ânodo ele é o polo negativo da pilha, da nossa pilha. Ou seja, quando a gente pega aquela nossa pilha normalzinha, aquela pilha que tem um lado positivo e um lado negativo, aquele lado positivo corresponde ao cátodo e o lado negativo corresponde ao ânodo, certo? Vejam que eu coloquei uma coisinha bem aqui que eu não expliquei direito o que era. Esse carinha bem aqui que está parecendo uma ponte, ele se chama ponte salina. Por que que ele se chama ponte salina? Vejam que quando essa reação ocorre, de cobre 2+ com 2 elétrons, esse copinho vai perder um cátion. E se ele perde um cátion, a ponte salina vai dar cátions para essa solução. Do mesmo lado ocorre do lado direito. A ponte salina serve basicamente para poder equilibrar as quantidades de ânions e cátions dos dois lados. Ela serve somente para isso. Não é muito importante, mas vocês têm que saber para que ela serve, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa reação num copinho aqui, essa reação num copinho aqui.
eu vou colocar essa ponte salina e eu vou ligar esses dois fios, e quando eu ligo os dois fios, a reação vai começar a ocorrer. E eu vou colocar entre os dois fios um voltímetro, ou seja, eu vou medir esse potencial. E o potencial que eu medi, essa diferença de potencial, na verdade, ela foi de mais 0,34 volts. Esse mais aqui, ele é muito importante. Sempre que tiver esse mais em uma pilha, vai indicar que é uma reação espontânea. Se é uma reação espontânea, é uma reação que vai fornecer energia para o que eu estiver usando. Ou seja, se eu colocar uma lâmpada aqui no lugar desse voltímetro, a lâmpada vai acender. E se essa DDP for negativa? Isso quer dizer que essa pilha está consumindo energia. Então, seria como se eu pegasse a pilha e ligasse na tomada para ela se recarregar. Seria mais ou menos isso. Quando você está recarregando no seu celular, é como se a DDP da pilha fosse negativa. E quando você está usando, a sua pilha já está fornecendo energia, certo? Quando eu digo pilha, eu digo a bateria do celular. Afinal, bateria, pilha é a mesma coisa, só muda o nome. E aí, o que acontece? Vejam que eu tive uma reação espontânea, certo? Isso quer dizer que essa reação ela vai fornecer energia, beleza? Se ela vai fornecer energia, ela vai funcionar com uma pilha, então você pode ligar uma luz aqui, ok. Mas tem um detalhe muito importante mesmo. Se essa reação ocorrer nas condições padrão, o que quer dizer as condições padrão? As condições padrão quer dizer que ela vai ocorrer com essa solução a 1 mol por litro, beleza? A 1 atm e 25 graus Celsius. Se essa reação ela ocorre nas condições padrão com esse cara sendo o cátodo ou o ânodo, que é o H+, essa DDP aqui, que foi dado, vai ser a DDP padrão do meu outro elemento, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as reações, todos os processos químicos que a gente tem são medidos com um parâmetro. Esse parâmetro é a pilha de hidrogênio, no caso o eletrodo de hidrogênio, certo? Isso aqui tudo é um eletrodo, certo? E eu uso esse eletrodo para poder medir outros eletrodos. O eletrodo de cobre, ele fornece uma DDP de redução, um potencial padrão de redução do cobre. Portanto, seguindo essa lógica, o potencial padrão de redução do cobre, 2+, é igual a mais 0,34 volts, certo? Basicamente isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cobre, quando eu ligar ele nesse eletrodo de hidrogênio, vai me dar um potencial de mais 0,34 volts, e esse é o potencial padrão de redução do cobre. Beleza? Os potenciais são medidos com base nessa pilha de hidrogênio, seja os potenciais de redução, seja os potenciais de oxidação. Agora, eu quero que vocês assistam a aula de 5 minutos que eu vou dar agora, pois ela vai explicar um outro conceito interessante, que é quando eu junto duas pilhas, beleza? Até daqui a pouco.